Olá, seja bem-vinda ao Selena Tarô e essa daqui é a leitura intuitiva para o signo de Leão. Lembre-se que as leituras aqui são direcionadas para o coletivo. Se você quiser uma leitura personalizada, clica no link que está na bio. Vamos lá, Leão. Concentra. Tiragem de 6 cartas para o signo de Leão. 6 cartas, mas muito interessante. Vamos lá. Vou colocar aqui na minha mesa e começar a fazer a interpretação. Bom, aqui temos a carta dos 6 de copas, falando sobre você lembrando, você sendo saudosista com situações lá do seu passado relacionadas ao coração. Muitas vezes fica aquela sensação de nostalgia, ou então aquela situação da gente começar mesmo a analisar tudo aquilo que passou. Talvez com saudade, talvez com pesar, né? E aí, o que acontece? Sua vida parada, né? Mas não porque você parou as coisas, do nada parou. Não, você ficou voluntariamente parada para você pensar sobre essas situações. Talvez tenham sido situações equívocas, situações onde não foram bacanas, né? Situações difíceis que fizeram você voluntariamente ter que parar. Às vezes a gente está num movimento muito acelerado, sem pensar naquilo que a gente está fazendo, e aí vem a decepção. E aí quando a decepção vem, é necessário que a gente pare um pouco e observe, né? Você parou, observou, e aqui a próxima carta falando sobre uma rainha, né? Uma rainha de espadas aqui, mostrando que você parou de agir através da emoção. Você parou de agir através da emoção dentro do amor. Você se tornou uma pessoa muito mais racional, muito mais realista a respeito das coisas, né? E isso é positivo, porque parar de ficar se iludindo, parar de ficar romantizando demais as situações é positivo no processo de amadurecimento. E aí, você acabou se tornando uma pessoa bem franca, né? Uma pessoa que, tipo, não vou aqui mais ficar tentando agradar ninguém, não vou aqui mais ficar tentando fazer as pessoas se sentirem bem, se eu não tô me sentindo bem, né? E isso fala muito da situação aí de Leão, o quanto que é necessário olhar para esse lugar da autoestima, né? O quanto que você precisa se escolher, mesmo que doa aos outros, é necessário que a gente se escolha. Então, mostra você precisando mesmo ficar numa boa lá, né? Mesmo que seja sacrificante, ficar lá numa boa, refletindo, a vida parada, mas vida parada no sentido emocional não significa algo negativo. Significa uma reforma interna, né? As pessoas têm muito essa coisa de ficar, mas não tem ninguém na vida, porque, sabe? Mas e daí que não tem ninguém, né? É importante não ter ninguém se você não tem você mesmo. A primeira pessoa que a gente tem que ter somos nós, certo? E aí, você se tornando essa pessoa que é mais analítica, justamente por conta de situações no passado onde você foi ingênua, onde você foi meio louca, sem nenhuma noção das consequências. Mas aí a gente fica se culpando por isso muitas vezes, né? Eu fui meio sem noção quando eu tomei aquela atitude. Mas não dá para ficar se culpando por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer. Naquele momento que você fez aquilo, que você foi impulsiva, era o nível de maturidade que você tinha. Então não dá para ficar se culpando, né? Não dá para ficar se martirizando por causa disso. Você passou pelas coisas que você tinha que passar. Quando a gente se movimenta, a roda da vida tende a se movimentar também. E aí você passou pelas provas necessárias para ver o que era e o que não era, o que era e o que fazia e o que não fazia sentido para você. A gente não escolhe sofrer porque a gente quer, porque a gente é masoquista, porque a gente tem vontade, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. A gente acaba sofrendo, né? E aqui tem você sofrendo as consequências das suas escolhas e se decepcionando muito porque você apostou suas fichas, mas você tentou naquele momento onde você não tinha tanta consciência e tanta maturidade quanto você
vai adquirindo aí durante o tempo. Pode ser que as coisas estejam nebulosas para você, tá? Porque eu vejo um momento de uma nebulosidade, não daquele astral solar, né, característico de Leão, em relação a esse assunto do coração. Pode ser que você esteja passando por uma travessia mais obscura, de muita mágoa, de muita tristeza, de como se você tivesse sido apunhalada pelas costas, no meio do seu coração. Isso te faz sofrer muito, te fazendo sofrer muito, mas o que eu tô vendo aqui é que, sabe, nada é por acaso, as coisas elas têm o seu porquê, você realmente precisando ficar quietinha e analisar a situação de uma maneira onde você coloca a realidade naquilo. Às vezes a gente quer florir as coisas que não são floridas. A gente entra na negação, existe muito esse lugar da negação. Ficar em processo de negação a gente vê a realidade do jeito que ela é, só que a gente ficar sonhando com aquilo que a gente queria que fosse, né? Essa nostalgia aqui. Ai, podia ter sido diferente, podia ter sido de outro jeito, podia não sei o que lá. Mas isso é um podia, não é o que é. Tá? Não é o que é. E a gente não faz essas escolhas porque a gente é boba, porque a gente é burra ou coisa assim. A gente só não tinha consciência e maturidade suficiente naquele momento e é por isso que aconteceu de se machucar, de se decepcionar. Mas veja, são situações da vida. É a roda da vida, onde apresenta sempre os desafios. Então você já sabe que por aí você não pode ir mais. Então, se você já sabe que por aí você não pode ir mais, você não vai mais. Durante um tempo, é necessário, sim, sentir a dor daquilo que te causou, né? A situação te causou dor, né? As situações, enfim, sua vida nesse sentido causou alguma dor aí em você. E não dá para ficar se condenando, porque o ser humano é assim mesmo, a gente sente dor, a gente sente e a gente acaba, através da dor, aprendendo muitas coisas e evoluindo. E aqui tem um conselho, né? Esse é o conselho que eu tiro no final dos jogos aqui, que é assim. Tem essa mocinha aqui deitada e tem esse bichinho aqui, né? E aqui isso fala sobre você ficar aos sinais, você ficar atenta à sua intuição. Há muitos anos eu trabalho com mulheres em processos terapêuticos que sofrem com dependência emocional e elas... Essa situação da gente estar em dependência emocional faz com que a gente feche os olhos para a realidade do jeito que ela é. Mas a realidade do nosso sentimento, né? E é sobre isso daqui. A gente sempre sente que algo não vai bem. Por mais que as pessoas ao nosso redor, elas tentem nos convencer que não, que tá tudo, que você tá sendo dramática, que você tá, sabe, encontrando pelo em ovo. Se tem alguma coisa ali travada, tem alguma coisa ali que não tá certa e você precisa tirar a prova dos 9. Não deixe passar. E você já aprendeu isso, na verdade. Você já aprendeu que muito mais do que você ficar indo só pela sua loucura, né? De tipo, vou fazer tudo dar certo na impulsividade e ficar no sonho, muito mais do que isso daqui, existe aquilo que você sente, de repente um desconforto antes de você estar com uma pessoa... os sinais, os desconfortos, aquela coisa ali que não deixa você em paz. É o conselho, né? Talvez esse processo todo tenha feito você voltar para si, tenha feito você voltar para aquilo que você sente, você valorizar aquilo que você sente. Não importa se a pessoa se apresenta de uma maneira maravilhosa, por fora, bela viola, às vezes por dentro é pão bolorento e você precisa ficar de olho nisso, tá? Mas lições, aprendizado e eu colocaria mais, né? Não fique mais presa à nostalgia do que deveria ter sido. Encara a sua dor de frente, se abraça, se cuida. Trata de você com carinho, todo ser humano erra. E
Ouça mais a sua intuição, ouça mais aquilo que você sente de verdade. Procure estar com pessoas que fazem você se sentir bem. Você se sentir bem com você. Se você sente que você está crescendo com aquela pessoa, que você não está carregando a pessoa nas costas, ótimo. A vida amorosa tem que ser leve, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo.